Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite com alegria. Glória a Deus por você estar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, olha aí. Boa noite, Bela, Valdete, Cristiane. Boa noite, meninas, boa noite. Boa noite com alegria. Sejam muito bem-vindas à nossa última live deste ano, da segunda, né? Mas vamos manter firme no foco e no propósito, aquilo que Deus está fazendo, do que o Senhor preparou para este tempo. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Hoje eu creio que Deus está fazendo coisas lindas. E eu creio que do início ao fim o Senhor preparou algo profético para a sua história. Uma virada de chave tremenda que Deus separou. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que bom, e nós vamos orar, nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos apresentar ao Senhor e o nosso tema hoje é preparados para as promessas que estão por vir. Você está preparado para as promessas que estão por vir a seu respeito? Você tem ideia? Porque é tão importante você preparar você para este tempo. Eu falei isso ontem no culto, eu ministrei sobre isso. Preparados para essa nova estação, preparado para o novo de Deus, preparado para aquilo que Deus quer fazer em mim, através de mim. Nós precisamos nos preparar. Precisamos viver algo da parte de Deus que talvez nós nunca vivemos, mas para eu viver eu preciso estar me preparando. Eu preciso começar a me preparar para esse novo de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, porque durante todo este ano, Pai, nós tivemos nas segundas proféticas, ó Deus, e quantos milagres, quantas coisas nós vimos, ó Deus, nas salas de oração, Pai, no secreto, no escondido, e depois quando viemos, ó Deus, para o YouTube, para o Instagram, e quantas coisas o Senhor fez nesses dias, Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque eu creio que o que o Senhor começou, o Senhor há de cumprir, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor está fazendo uma grande obra em nós e através de nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Então, olha só, hoje é uma live que não vai anunciar somente as promessas futuras, mas é uma convocação para você que deseja viver algo da parte de Deus. Para a gente viver algo da parte de Deus, nós precisamos estar preparados, alinhados com esse tempo e com essa estação. Por quê? Porque Deus não libera o novo sobre estrutura ferida, sobre estrutura velha. Deus não tem como, não vai fazer nada novo se primeiro eu não tirar o que é velho. Não tem como, antes de vir as maravilhas, vem a santificação. E antes de vir as promessas, vem o alinhamento. Então, às vezes é tão comum as pessoas disserem, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero viver. Mas o quanto que essa intensidade de viver me proporciona mudanças, o quanto que esse lugar que eu quero chegar tem provocado em mim esse alinhamento. E é nesse lugar que nós precisamos estar sendo santificados. Precisamos nos santificar neste tempo para que nós possamos estar preparados para este momento. A palavra de Deus diz, eu quero ler esse texto com você, que diz em Isaías 43, no versículo 18, ele vai dizer assim, olha o que diz. Versículo 18 vai dizer, e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebes?
Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? O profeta está dizendo aqui, e esse para mim é um dos meus textos para o próximo ano. Esse vai ser um texto que eu quero assim trazer para minha dedicação e reflexão anual. Então eu já quero compartilhar com você algo. Todo ano eu tenho algo que o Senhor ministra no meu espírito e eu trabalho ele o ano inteiro comigo. E aqui dentro desse texto chave aqui, principalmente o versículo 19, tem vários pontos estratégicos para minha vida para 2026, que já é projetos anuais. Você já parou para fechar os ciclos da sua história de 2025 e pensar num projeto futuro para 2026? Você já parou para poder estar santificando e preparando para o novo de Deus? Porque aqui ele está falando aqui, olha, vamos fazer uma coisa, vamos ter que esquecer algumas coisas do passado e eu vou ter que entender que eu não posso nem ficar considerando algumas coisas que já são antigas. O ontem já não me pertence mais. Quanto mais um ano de 300 dias que já se passaram, 360 e poucos dias que já se passaram, 350 e poucos dias, que eu ainda talvez estou apegado em muitas coisas deste ano. E a gente trazer isso muitas vezes, tem muitas memórias que são boas, muitas memórias que são ruins, muitas memórias que fazem sentido e muitas memórias que não fazem sentido. Mas eu trago nos meus registros emocionais. E aqui o profeta está dizendo aqui, olha, desconsidera. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova. Quando o Senhor está falando de coisa nova, Ele está falando de estabelecendo algo de fundamento, algo concreto, algo real. E aí Ele está dizendo aqui nesse texto, não vos lembreis. E aí Deus não está mudando só a estação, mas Ele está mudando a pessoa que sustenta a nova estação. Não tem como eu querer entrar numa outra estação se primeiro eu não vou conseguir sustentar essa estação. Muitas pessoas querem mudanças de estação, mas eu vou conseguir sustentar. Então Deus não está mudando estações, Ele está mudando pessoas para sustentar as estações futuras, as estações que virão. E aí, a ideia central desse texto não é sobre o que Deus vai fazer em 2026, é sobre quem você precisa se tornar para viver o que Ele preparou para você. Quem eu preciso me tornar para viver o que Deus separou para mim? O quanto eu preciso mudar em mim, transformar em mim, curar traumas, curar feridas, curar situações, restaurar, reparar, perdoar. O quanto que eu preciso para que eu sustente o propósito que Ele tem para mim para 2026? Será que eu tenho permitido ser moldada 2025? Eu preciso ser moldada para sustentar o que está por vir. Porque se eu não tiver sido tratada, se eu não tiver sido moída muitas vezes, eu não vou conseguir sustentar. Por quê? Porque as feridas vão permanecer, os transtornos vão começar a vir e talvez venha numa gravidade muito maior, venha numa proporção muito maior. E então eu não consigo sustentar, por isso que há um rompimento, por isso que o Senhor disse que Ele não coloca vinho novo em odre velho. Não tem como eu querer fazer algo novo se primeiro eu não retirar o que é velho de mim. E aí, quando a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8:29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu preciso saber que Deus me conhece. E Ele te conhece. E tem muitos planos a seu respeito. Tem muitas promessas a seu respeito. Mas será que você vai conseguir sustentar? Se você
Se Deus conhece você desde antes, Ele sabe os fragmentos que precisam ser curados. Mas eu preciso ser facilitadora no meu processo. Eu preciso ser facilitadora naquilo que eu preciso ser transformada. E aí eu quero mudar, eu quero sair, eu quero viver, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero isso. Mas eu tô ferida. Eu não sustento uma estação de prosperidade. Eu quero romper, eu quero viver o melhor matrimônio, o melhor ministério, mas eu tô ferida. Eu não consigo sustentar uma próxima estação. Se eu não permitir ser curada, se eu não permitir ser tratada, eu não consigo sustentar uma estação. Por isso que muitas pessoas ficam repetindo ciclos. Sabe por que fica numa repetição de ciclos? Por quê? Porque todo aquilo que não é tratado, ele volta numa proporção talvez muito maior. Então, se eu não trato, se eu não curo, se eu não restauro, se eu não reparo, eu vou ficar nessa repetição, e entra ano, e sai ano, e vem mês, e vem dia, e vem mês, e a vida fica repetida. Mas quando eu entendo que aquele que antemão, ele me conheceu, antes ele já me conhecia, agora ele também continua me conhecendo, ele sabe das dores que tem dentro de mim, das inseguranças que tem dentro de mim, dos transtornos que tem dentro de mim. E todos os dias o Senhor está fazendo coisas novas e eu preciso aceitar o novo de Deus. Eu preciso começar a aceitar as ajudas que Deus me envia. Eu preciso começar a ser facilitadora naquilo que Deus tem me provocado. Eu preciso começar a ter consciência de sair desse lugar que eu tento ser forte o tempo todo e dizer que tá tudo bem, sendo que não está. Eu preciso ser coerente e verdadeira. Eu preciso saber para onde eu tô indo e que caminho que eu tô seguindo. Eu preciso ter essa clareza na minha história, ou do contrário, eu vou ficar me auto-sabotando, me enganando o tempo todo. Tá entendendo? Talvez seja para você essa fala. Talvez está no momento de você começar a fazer uma autoavaliação antes do ano mesmo terminar. Para que você não se frustre mais um ano, para que você não fique na expectativa errada, para que você não fique na criação imaginária, para não viver aquilo que você tanto gostaria de viver. Talvez muitas pessoas gostariam de viver algo extraordinário, e Deus, ele é a favor disso, e Deus anseia por isso, e Deus deseja isso, mas eu vou sustentar o extraordinário de Deus, ordinária que eu estou dentro de mim, destruída que eu estou dentro de mim, cheia de lacunas rompidas, cheia de destruição dentro de mim, e aí isso não vai sustentar, isso não consegue sustentar uma próxima estação. Por isso que eu fico na mesma estação, por isso que eu fico no mesmo lugar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, para mudar de estação, ele vai mudar primeiro as pessoas. Primeiro ele muda dentro, primeiro ele constrói dentro, e aí ele te conhecendo como ele te conhece, 2025, se você fizer uma autoavaliação, você aceitou ser tratada dentro, ser construída dentro, você aceitou a colocar o azeite, a colocar a medicação na ferida, você aceitou, ou você logo repercutiu, ou você logo rejeitou, ou você logo afastou? Como que você foi? Reativo? Você teve muita reação quando bateu de frente com algo contrário do que você pensa ou do que você acredita? Como que você reagiu? Ou você foi aquele facilitador para o Espírito Santo dizendo: Senhor, obrigada porque essa correção aqui virou uma chave. Obrigada, Espírito Santo, porque eu preciso ser mais humilde, mais mansa, mais prudente. Obrigada, Espírito Santo, porque para a próxima estação eu preciso estar melhor. Porque na próxima estação eu vou subir de nível, então eu vou estar lidando com situações e pessoas de um nível maior. Se aqui nessa estação aqui eu tô detonada, como que eu vou passar de nível? Como que eu vou subir de nível? Como que eu vou mudar de estação? Se eu não consigo enfrentar o caos dessa estação aqui, se eu fujo, se eu procrastino, se eu adio, ei, tá falando algo com você aí? Então talvez está na hora de você fazer um checklist e começar a pensar no que precisa decidir agora. O que precisa sair do seu trajeto agora, o que precisa mudar agora, o que ainda dá tempo de fazer, que cabe a você fazer. E aí, Deus, ele está mais interessado em quem nós nos tornamos do que o que nós recebemos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes a gente perde esse lugar.
por pensar que o que nós vamos receber é muito maior do que aquilo que Deus quer que eu seja. Antes de Deus te dar, Ele primeiro quer que você seja alguém muito especial. E antes de eu ter, eu vou ser. E Deus, Ele está muito mais interessado na sua identidade do que naquilo de posses que você quer ter. As posses são consequências da estação, que é os frutos. Mas a consolidação da sua identidade para a próxima estação é o que vai importar. O que Deus importa é que a próxima estação eu continue sendo Sidneia, filha do Deus amado, para que na próxima estação o meu fruto possa ser melhor, mas não se corrompa. E aí Deus está muito mais interessado em quem eu me torno do que o que eu vou receber. Eu preciso a cada dia parecer mais com Cristo. Eu preciso a cada dia estar mais imagem e semelhança dele. Eu preciso, por isso que em Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque se eu penso que que o Deus vai me dar é muito maior do que eu estou me tornando em Cristo, aonde está o Espírito Santo em mim? Porque o Espírito Santo, ele vai sondar o meu coração. Deus não entrega promessa para corações desalinhados. Você já pensou se Deus começa a entregar aí um tanto de promessas para um coração que está desalinhado? Não. Ele não libera destino para quem ainda vive preso em traumas. Toda aquela pessoa que ainda está vivendo trauma, ela está tão focada no trauma que ela vai deixar de viver o destino dela. E olha que eu posso dizer isso com toda precisão. O céu não negocia caráter, ele cura a identidade. O céu não negocia caráter, ele cura a nossa identidade. Por isso que muitas querem mudanças externas, mas evitam o processo interior. Por isso que o meu livro, ele é curada por dentro e forte por fora, porque um dos primeiros tópicos é sobre o perdão, é o autoconhecimento. Esse lugar que eu coloco primeiro dentro para depois eu entender o que eu quero ser forte lá fora. Não tem como eu ser forte aqui fora se por dentro tá tudo desgovernado. E muitas vezes eu quero uma mudança externa, eu quero algo externo, sendo que o processo é interno. O processo é dentro. Deus não muda cenário sem antes curar o interior. Ele vai sondar o seu coração. Ele vai aprofundar dentro de você. Por isso que o salmista, no Salmo 51, no versículo 10, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele pode criar isso em nós, porque, gente, quem não teve decepções durante o decorrer do ano, quem não passou por momentos difíceis no todo decorrer aí, talvez se a gente fosse enumerar, talvez muitas pessoas poderiam até falar muito mais coisas positivas, e eu acho legal, mas não quer dizer que de tudo foi sempre coisas boas. E a gente precisa todos os dias pedir ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim, ó Deus, me ajuda, meu coração está magoado, está ferido. Quem está sendo impedido de ir para uma próxima estação é você mesmo. Você talvez é o maior inimigo seu de sucesso. Talvez o seu maior inimigo não é os externos, é você mesmo. Você é aquele que bloqueia você, você é aquele que impede você, porque o maior inimigo talvez do seu crescimento é você mesmo. Por quê? Porque quando o Senhor olha para dentro do seu coração, ele vê mágoa, ressentimento, ódio. Aí como é que você vai sustentar uma estação, a outra estação? Como é que você vai sustentar essa outra estação? Nesse quadro, você não vai conseguir sustentar. E por isso é tão importante você fazer uma autoanálise nesses dias e pensar que antes da promessa, Deus ajusta o nosso caráter, Ele ajusta as nossas emoções e Ele ajusta as nossas crenças. O Josué, ele foi o que veio, né, logo depois de Moisés. Moisés morre e Josué então é o que conduz o povo.
E é interessante porque chegou um determinado momento que o Senhor fala para Josué: Josué, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer uma coisa nova. Santifica agora, santifica hoje. Santificar aqui não é religiosidade, não é sobre isso que eu estou dizendo. Essa separação, é esse tempo de limpeza, é esse tempo de renúncia, é esse tempo de lançar fora, é esse tempo de olhar e falar assim: uau, eu preciso ser limpo, eu preciso sair desse lugar aqui, o que ainda eu estou guardando? Há promessas que não atrasam, não tem porquê você ficar atrasando o seu processo, não. Elas estão apenas esperando você estar inteira. Presta atenção. Promessas não se atrasam. Deus só está esperando você se tornar alguém inteira para não perder o caminho. Porque se você não estiver inteira, você não vai conseguir sustentar. Por isso, santificar é você parar e olhar para você e dizer o que é que precisa de santificar. Santificar fala de separação. O que eu preciso separar, o que eu preciso retirar, o que eu preciso eliminar, o que eu preciso lançar fora, o que é essa sujeira, essa imundícia que está dentro de mim. Talvez já passou dias e dias e dias, eu continuo ali remoendo, eu continuo ruminando, eu continuo vomitando aquilo ali e comendo de novo, como se fosse algo bom, mas na verdade eu estou sendo prejudicada. Eu estou sendo prejudicada. E aí, quando a gente vai ver que Deus ele está curando os nossos padrões emocionais, porque quantas vezes nós somos tão repetitivos, nós estamos repetindo os mesmos quadros do nosso meio, mesmo não querendo. Sabe aquilo que eu falo assim: nossa, eu odeio isso da minha família. E aí eu tenho a tendência, a inclinação a repetir, porque eu fui criada nesse meio. Então eu estou muito repetitiva naquilo que o meio me trouxe. E talvez é coisas que não são boas. Eu preciso começar a pedir ao Senhor para curar os meus padrões repetitivos. Talvez é a mentira, talvez é a distorção de valores, talvez é o engano, talvez são coisas que passam batido durante o dia, mas quando você vê no final do dia pode te causar um transtorno. E aí nós precisamos quebrar essa mentalidade de muita escassez, de rejeição, de medo, de insegurança. Juné, mas eu sinto isso. Então você tem que buscar ajuda, meu querido, porque tem coisa que a gente não consegue sozinho. Por isso que a gente hoje trabalha com consultório, por isso que a gente atende, por isso que a gente indica, por isso que assim, não é só sobre uma fé, existem quadros que é na alma, e na alma você precisa de buscar ajuda. A gente tem que parar de ser ignorante, de terceirizar tudo e achar que tudo é Deus, que tudo é igreja. Olha, Deus é tudo, mas nós somos um ser de corpo, alma e espírito. E a nossa alma tem fragmento que impede a gente de ir para uma próxima estação. E não é porque Deus não quer, não. É porque a minha alma que está governando. As feridas da minha alma estão impedindo de eu ir, de eu subir de nível, de eu prosperar, de eu romper. Por quê? Porque eu fico cheia de crenças, de ideias já formadas, de situações que me impregnaram a minha mente, de vivências, de repetição, de escassez, de pouca ronda, de destruição, de perca, a gente fica com essas ideias. E aí a gente fica cheio de verdades que são mentiras, que precisam ser desconstruídas. E por isso que tem profissionais para você buscar. Então, se você é cristão, busca alguém da linha cristã, para que você assente nessa mesa com alguém que professa a mesma fé. E se você não é também, você vai procurar um profissional para te ajudar a caminhar você, a te direcionar para você realmente curar a sua alma, porque talvez você tenha um sintoma de rejeição, um sintoma do medo. Aí não é só passar o ano para 2026, é sobre não aceitar mais continuar repetindo o mesmo ciclo. É não aceitar essa aceitação que já vem de muitos anos, é não conformar. É não permitir que isso continue com você, meu querido e minha querida. Eu quero dizer para você, Deus tem algo muito maior. E você precisa acreditar nisso, que os padrões geracionais quebram em você agora, encerram em você agora. Talvez você vem de uma geração que todo mundo, não, isso é muito ruim, isso é tudo errado. E você traz isso como um conceito que tem coisas que são muito
muito boas, mas tem coisas que são para você não ir a lugares que eles não foram. Tem muitas crenças de gerações que é porque o outro não conseguiu ir, ele limitou toda a geração de ir também. E aí fica aquele povo em sequências, vai só até aqui, só consegue até aqui. Não, você vai ser aquele que vai ser o diferenciado, você é aquele que vai quebrar essas maldições e princípios que não valem mais caminhar até aqui funcionou, mas eu sei que Deus tem algo maior, então eu caminho, eu rompo isso aí agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar para você que você vai sair dessa estação que agora encerra e que o Senhor vai sondar o seu coração e vai encontrar um coração desejoso de romper, de ir para outro nível, de voltar para outra estação, com outra roupagem, com o novo de Deus. Eu quero declarar que a mentalidade de escassez, de rejeição, de abandono vai cair por terra hoje e que você vai começar a ser restaurada a sua identidade. Antes que o Senhor libere a expansão, Ele vai curar a sua identidade. Antes do Senhor liberar a expansão, Ele cura a nossa identidade. Por isso que ser curado por dentro é o que me faz ser forte por fora. Quando em João, a terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, João escreve assim: desejo que tenham saúde e que tudo te vá bem, assim como vai bem a sua alma. Esse tema, esse texto, João está dizendo, olha, eu desejo que vai bem o seu corpo, o seu espírito, como a sua alma. A alma fala do nosso sentimento, do nosso intelecto, dos nossos registros emocionais. E João está dizendo aqui, olha, que promessas sustentáveis nascem em almas curadas. Não tem como sustentar uma promessa com uma alma ferida. Não tem como sustentar uma promessa com uma alma ferida. Lembra de José? José, os irmãos vendem ele vai ali sendo vendido e ele então teve muito tempo para guardar muita mágoa, eu tenho certeza disso, mágoa dos irmãos, mágoa do pai de não ter ido buscar ele deve ter tido várias ideias na mente dele ali, imaginárias, reais, fictícias, dores emocionais que foram passando ali na memória dele quando ele ia preso, quando ele foi acusado, quando ele foi julgado no cárcere lá na prisão mais distante, quando ele via que ninguém procurava saber dele, que ninguém vinha atrás dele, enfim. Quantas ideias José teve ali naquele período sendo encarcerado. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que José, ele chega a um trono de governo. Mas é interessante porque ele se titula pai de Faraó. Mas ele também, ele passa por um processo junto com seus irmãos. Porque ele revela o sonho da escassez, ele revela o sonho que haveria abundância, e ele então é levantado para poder guardar os alimentos para que quando viessem as vacas magras, eles pudessem então ser sustentados. Agora presta atenção para você ver. O que é para sustentar uma nova estação, José tinha que ser curado. Não tinha como José ir para essa estação de governo se ele não fosse curado, porque se ele não fosse curado, como que ele ia enfrentar esses irmãos, como que ele ia ver esses irmãos? A primeira coisa que ia vir é a justiça, o ego, manda matar eles, manda destruir eles, me jogaram aqui e tal, passei isso, passei aquilo, olha os fragmentos da mente. Mas José, que tinha sido curado na sua alma, que a alma dele ia bem, que o corpo dele ia bem, que o espírito dele ia bem, ele conseguiu estar numa nova estação. Porque ele não esperou pelos irmãos pedirem perdão para ele. Ele não esperou o reconhecimento da família dos erros. Não. Quem quer ir para uma próxima estação não espera do outro, espera de você mesmo. Por isso que o maior inimigo de José seria ele mesmo. O maior inimigo seu é você mesmo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O maior inimigo não é quando eu espero do outro, é quando eu estou esperando de mim mesmo. Eu preciso começar a esperar de mim mesmo. Né? O que eu estou esperando do outro me pedir perdão? Se é eu que estou ferida, se é eu que estou machucada, eu libero. Eu é que não quero ficar presa nesse lugar.
Por quê? Porque se José ele fica fragmentado pela dor, se ele fica doído pela rejeição, se ele fica ressentido, que com certeza ele ficou um bom tempo. Com certeza José teve um bom tempo nesse lugar, como humano. Mas a palavra de Deus diz que chegou o dia que ele tinha que experimentar esse lugar. Gente, ir para uma outra estação não é sobre o que o outro me fez, é sobre o que eu estou fazendo comigo mesmo. É sobre o mal que eu causo para mim mesmo. Porque eu só faço mal para mim porque eu deixo que o outro me faça. Por isso que o outro só vai fazer comigo aquilo que eu mesmo deixo. Se o outro me trata mal, é dele o mal, não é o meu. Se o outro tem um problema e que tá me injustiçando, é dele. Eu começo a filtrar e começo a separar o que é e o que não é, o que vem e o que não vem. Por isso que eu preciso ter gestão das minhas emoções. Porque se eu não tiver gestão das minhas emoções, qualquer pessoa vai atacar as minhas emoções. E qualquer pessoa vai entrar e vai me impedir de ir para uma nova estação. E isso é treino, isso é tratamento, isso é resiliência nas emoções, isso é tratar minha alma, isso é autoconhecimento, isso é resiliência na alma. De pensar que muitas vezes vai ter alimento que vai ser ruim, mas eu posso vomitar ele muito rápido. Eu vou vomitar ele muito mais rápido, eu não vou deixar que esse alimento fique me causando mal-estar mais. Eu vou começar a ser seletiva do que entra na minha alma. Eu vou começar a fazer um jejum de alma. Eu vou começar a ser seletiva nos alimentos que eu como. Sabe por quê? Porque a minha alma não dá para ficar farta de coisa ruim. E muitas vezes a gente está alimentando a nossa alma só de coisas ruins e negativas que é do outro. Eu preciso liberar o que é do outro. Eu preciso deixar ir. Eu preciso deixar uma água vir e purificar e limpar e dizer: opa, cessa, vai embora. Vai embora porque isso não vai entrar mais na minha alma. Meu depósito da minha alma, quem governa sou eu. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo, porque o outro tem muito mais poder sobre a sua alma do que você mesmo. Muitas pessoas estão refém das dores do outro, dos problemas do outro, porque o outro vem e joga lixo na sua alma, vem e joga sujeira na sua alma, e você, vulnerável, deixa. E você que está aberta, deixa eu dizer, começa a blindar a sua alma, começa a tratar você, a ponto de você olhar e dizer assim, é o que João disse, que vá bem também a minha alma precisa ir bem. Porque se eu não guardar o meu coração, eu vou ficar contaminada. José chegou esse dia, mudou a estação de José, sai da cadeia, vira governador, porque mudou a estação. Mas mudou primeiro a pessoa de José. Só mudou de estação porque primeiro mudou a pessoa de José. Quer mudar de estação para esse ano de 2025, 2026? Tem que mudar você primeiro. O que precisa mudar aí dentro? Nós lemos o texto de Isaías 43 dizendo: eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. O que ainda está aí de ranço de velho? Porque Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer te fortalecer para permanecer no lugar que Ele vai te levar. Sabe o lugar que Deus quer te levar? Você tem ideia para os lugares que Deus quer te levar? Então, Ele não quer só te abençoar, mas Ele quer que você seja constante, firme e inabalável. E se a minha emoção não tiver alinhada, eu não vou conseguir sustentar essa próxima estação. Por isso, que em Isaías 61, versículo 3, diz que o óleo da alegria, em vez de pranto, de dor, óleo de alegria. Sabe o que o inimigo da nossa alma tenta todos os dias? Colocar pranto, choro, dor, cinza, para que você sofra, para que você envelheça, para que você entristeça. Não que a tristeza não exista. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que começar a pensar quais são as intenções de algumas conversas que nós ouvimos, de algumas pessoas que aproximam de nós. Nós temos que saber as intenções, começar a saber a que ponto que essas pessoas estão querendo. Talvez é só para te entristecer. Sabia que tem pessoas que têm prazer em querer te entristecer? Contar alguma coisa só para você ficar furiosa e talvez nem é tão verdade assim, mas é uma forma de te contaminar.
mas as suas emoções estão vulneráveis. Então te entristece, não dorme, não come, ou come em excesso, entra compulsão, e aí fica uma distorção total. E sendo que o Senhor disse que Ele traria olhos de alegria, contradiz com a palavra. Ele diz que traz óleo de alegria em vez de pranto. Então, Deus, Ele é aquele que vem com óleo de alegria, com bálsamo de cura, com refrigério, com transformação. Esse é o lugar de Deus. E Ele está fazendo isso hoje aqui. Ele está fazendo isso hoje. Porque antes de vir 2026, antes de vir um novo de amanhã, Ele está nos levando para um nível de maturidade espiritual, emocional e uma nova identidade restaurada. O Senhor não está abrindo portas, Ele está fechando ciclos que drenavam suas forças. Você sabia que muitas pessoas drenam as suas forças, a sua energia? E você vai ter que começar a saber a sua reserva. Existem momentos que a gente tem que ser fiel com a gente. Tá indo embora as suas reservas e você tá deixando. E depois você fica lá, morrendo, pedindo para morrer. Drenou você. Roubou todas as suas forças. E aí, eu quero já caminhar para encerrar e orar por você. A palavra de Deus vai dizer assim, em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 ao 24, depois você estuda esse texto que ele diz que é para a gente despojar do velho homem e revestir-vos do novo. Talvez você precisa despojar de algumas coisas para entrar para essa nova estação. Talvez hoje você precisa olhar para você com mais compaixão e amor e filtrar nas suas emoções e tirar essas imundícies que têm roubado de você as próximas estações. Não é que Deus atrasa, eu é que estou impedindo de avançar. Segurando pelo outro, sendo segura pelas emoções do outro, pela dor do outro, pelos transtornos do outro, pelos traumas do outro, e que o outro, vida que segue, e a minha tá estagnada. Talvez hoje eu preciso despojar deste velho homem e começar a revestir de um novo homem. E eu quero que você entenda que antes de ir para uma próxima estação, Deus está alinhando você primeiro. Deus não libera uma nova estação se primeiro não tratar o nosso eu. E eu quero dizer para você, Deus já tem algo preparado para você. E que você não seja essa pessoa que vai impedir o agir de Deus, mas que você seja facilitador para esse tempo, para esse momento. Eu quero orar com você. Eu quero ser grata a Deus por tudo que Deus já fez até aqui. E quando o Senhor ministrava isso de santificar, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer uma coisa extraordinária no nosso meio. O que é que hoje talvez você precisa santificar, separar? Tira esses dias, levante um jejum, santifica. Talvez tem coisas que estão em você que talvez você já até acostumou. Tá ruim, mas está acostumado já. Não acostuma não. Começa a não querer isso mesmo. Seja um comportamento, seja um pensamento, seja uma fala, seja o que for. Talvez a gente tenha fragmentos como José mesmo, decepção, mágoas, ressentimentos. E hoje talvez seja um momento oportuno para você levantar esse tempo de santificar para que amanhã o Senhor faça coisas maiores na sua história, para que Ele te eleve para uma nova estação, para que Ele te leve para um novo tempo, para que Ele te proporcione o que Ele separou para você e você sustente o que Ele separou para você. Porque se as emoções estiverem desalinhadas com o propósito, você não vai conseguir sustentar o novo de Deus. Por isso Ele está alinhando com você a cura primeiro interior para no externo acontecer com propósito. Primeiro dentro, depois fora. Por isso que primeiro Ele santifica para que depois amanhã você veja. Por isso o profeta disse, eis que faz coisas novas que está saindo à luz. Aí ele fala, porventura não está vendo? Porque se a janela dos meus olhos forem bom, todo o meu corpo é bom. Então começa dentro, quando o profeta Isaías está dizendo aqui, está dizendo, olha,
Você não tá vendo porque os seus olhos talvez estão cheios de escamas. Você não tá vendo que talvez os seus olhos ainda estão fechados. Você não tá vendo porque seus olhos estão lacrimejando demais, lágrimas. Você não tá vendo porque os seus olhos estão vedados. Ele tá dizendo aqui, olha, você não tá vendo. Nós precisamos começar a ver, e eu começo a ver a partir de uma ótica de dentro. De dentro que eu começo a ver coisas externas boas, que eu começo a olhar com os olhos para fora, que abre uma janela, que eu estendo para fora e começo a ver com propriedade, com autoridade o que Deus me deu. Por isso ele está dizendo aqui, olha, não percebeis? Além de não ver, ainda não percebe. Por quê? Porque tudo aquilo que está ferido, eu vou dar muito mais energia para aquilo que está ruim. E eu não consigo nem perceber, porque eu não tenho sensibilidade para outras coisas. Por isso é tão libertador ser transformado dentro. Aí ele vai dizer assim, ó, eis que eu ponho um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não quer dizer que não tenha deserto. Não quer dizer que não tenha dificuldade, mas ele está dizendo, olha, se os seus olhos forem bons, eu vou colocar um caminho até no deserto. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Você não está vendo que coisas maiores estou fazendo? Tem deserto, tem lugar ermo, mas eu estou construindo alternativas diferentes que você não consegue ver. Isso é amor de Deus, mas para que isso aconteça, Sidney precisa ser curada dentro. E é isso que eu quero orar com você hoje. Se você anseia pelo novo de Deus, ele está dizendo aqui, olha, eis que faço coisas novas. E se você ainda não está vendo, talvez precise olhar para dentro. E se você não está percebendo, talvez ainda precisa dentro perceber algumas coisas diferenciadas. Talvez seja um momento oportuno para você parar e fazer essa avaliação e fazer um checklist nessa semana e você lançar fora todo o velho homem, tudo aquilo que te parou, te prendeu, te trouxe ranço, tudo aquilo que ainda está te impedindo de ir para uma nova estação, tudo que não vai te sustentar na próxima estação, não leva, não dá e Deus não vai te liberar. Então, para que Deus te libere primeiro essas coisas. Libera primeiro, vai mandando embora, vai retirando, vai vivendo algo da parte de Deus, que é o melhor que nós temos. Eu quero orar com você, eu quero já colocar diante de Deus essa nova estação, porque com os olhos da fé eu já posso crer que você vai entrar para essa nova estação. Com os olhos da fé eu já posso crer você vivendo o sobrenatural de Deus. Com os olhos da fé eu já vejo você prosperando, rompendo, abrindo caminhos em ermos, abrindo portas aonde não existia, você entrando para esses lugares, assentando em lugares que você não assentou. Com os olhos da fé eu já posso ver vidas sendo transformadas, impactadas, manifestação da glória de Deus. Com os olhos da fé eu já posso ver pessoas sedentas, famintas por Jesus, sedentas a Ele, com a janela dos olhos, vendo o sobrenatural de Deus e sendo um instrumento de canal de bênção nessa próxima estação. Com os olhos da fé eu posso já contemplar grandes maravilhas do Senhor, de milagres acontecendo, de vidas sendo impactadas e do Senhor sendo glorificado na sua vida. Com os olhos da fé eu já posso ver que uma estação vencida é um propósito cumprido. Com os olhos da fé eu já vejo coisas que Deus está fazendo extraordinária na sua vida. Então, eu creio que esse é o tempo, eu creio que esse é o momento e eu já profetizo sobre a sua vida que o Senhor cumpra essa nova estação sobre você, em nome de Jesus. E a palavra de Deus é dizer assim, que quando ele está falando de coisas novas, ele está dizendo assim, olha, eu tenho promessas a seu respeito, você só precisa estar preparada para elas. Talvez agora é o tempo de preparação para essas promessas. Não é que Deus te esqueceu, não é que Deus não quer fazer, mas eu preciso estar preparada. Eu preciso estar preparado. Você é dessas que precisa estar preparado? Você é desses que precisa estar preparado? Porque se você estiver preparado, Deus vai cumprir. Ah, Ele vai cumprir. E se você não está, ainda é tempo de se preparar. O tempo é agora. Eu quero te convidar a se preparar. Eu quero te convidar nesses últimos dias agora, se você ainda não está no nosso grupo, na nossa comunidade, eu quero te convidar a entrar. Nós vamos entrar num propósito de jejum esses últimos dias de santificação. Eu não vou estar aqui no Instagram, mas eu vou estar no grupo. Tem mandado devocional lá. E nós vamos entrar num propósito de jejum.
E se você quer entrar nesse propósito de jejum e de santificação, venha conosco, porque eu creio que o Senhor está fazendo coisas lindas e Ele conta com você para essa próxima estação, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, nós consagramos as nossas emoções, a nossa mente, as nossas decisões. Nós renunciamos, ó Deus, todo padrão antigo, todas as dores não tratadas, todas as alianças emocionais que nos impediram de avançar. Senhor, assim como Tua palavra diz em Romanos 12, ó Deus, que nós temos que transformar a nossa mente pela renovação, ó Deus. Pai, transforma a nossa mente. Pai, muda, Senhor Deus, tudo aquilo que tem ferido, ó Deus. Cura o que ficou ferido, realinha o que foi distorcido, restaura o que foi fragmentado. Senhor, nós queremos entrar nessa nova estação curada por dentro, ó Deus. Pai, para manifestar a Tua glória por fora. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, profetizamos, ó Deus, que é um tempo de santificação, Senhor, para que o Teu novo do Senhor, Pai, manifeste em nós e através de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, Te pedir que nesses dias o Senhor possa sim nos instruir a sermos santificados, ó Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre os Teus filhos, ó Pai, este tempo de preparação para as promessas do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se essa live fez sentido para você, envia para mais pessoas, não permita parar em você. Convide pessoas a entrarem no grupo nesses dias, onde nós vamos estar ali ministrando a santificação, porque eu creio que o Senhor está fazendo, que o Senhor continue te abençoando, que Ele faça resplandecer a face dEle sobre a sua vida, que Ele te dê paz, que Ele te restaure, que a abundância dEle, assim como João disse, que vá bem todo o tempo e principalmente a tua alma, que você vá bem, que o Senhor continue favorecendo você com graça todos os dias. Em nome de Jesus, eu te abençoo para romper esses ciclos geracionais, eu te abençoo para você viver uma nova estação, como uma nova identidade, em nome de Jesus, amém? Ó, beijo no coração. Gratidão vocês estarem aqui até agora, que o Senhor continue te favorecendo com graça em nome de Jesus. Gratidão de todo o coração, muito obrigada pelo carinho, gratidão meninas, beijo com Deus.